Oi, pessoal dos sextos anos do Colégio Militar Carlos Cunha Filho de Rio Verde. A professora Liliane, professora de História, vai estar aqui agora realizando a correção de uma das atividades postadas no portal GR8 da nossa escola. E vou estar corrigindo aqui a atividade referente à Mesopotâmia. Peço que todos vocês estejam com o material em mãos. E vamos lá para a primeira questão. A Mesopotâmia foi o berço de muitos povos da Antiguidade Oriental, como os sumérios, responsáveis pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, e os assírios, famosos por terem construído a grande biblioteca de Nínive. O termo Mesopotâmia foi cunhado pelos gregos e significa pelos gregos, e o seu significado faz menção. A questão de número 1, a letra correta é a letra A posição geográfica daquela região entre os rios Tigre e Eufrates. Quero aqui estar fazendo uma análise dessa questão e falando um pouquinho da Mesopotâmia. Mesopotâmia, esse termo significa entre rios, pois ela estava localizada entre dois rios muito importantes da região, que eram os rios Tigre e Eufrates, rios que desagam no Golfo Pérsico. A Mesopotâmia, ela estava localizada no Oriente Médio e corresponde ao país atual que é o Iraque. Os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia foram os sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. E esses povos conseguiram sobreviver numa região tão quente, tão seca, graças a esses dois rios que eram muito importantes, pois em épocas de cheia inundavam o solo, adubando-o e, portanto, tornando ele propício para a agricultura. E assim foi possível essas civilizações ali sobreviverem. Bem, vamos agora analisar a segunda questão. A respeito dos povos mesopotâmicos, selecione a alternativa verdadeira. A alternativa verdadeira da questão de número 2 é a letra C. Vamos analisar. O Código de Hammurabi tinha como lema a lei de Talião, que defendia a ideia do olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi é um dos códigos mais antigos da humanidade e ele foi criado por um importante rei chamado Hammurabi. Hammurabi, ao criar esse código, ele objetivava criar normas para organizar a sociedade e penalizar aqueles que cometessem crimes. E era um código extremamente rigoroso. Para vocês entenderem melhor, eu vou aqui exemplificar. Vamos supor que um homem furasse o olho de outro homem. Como pena, esse homem que havia furado o olho do outro tinha seu olho também furado, pois o código ele previa que aquele que cometesse um crime tinha que pagar com uma pena equivalente ao seu crime. Vamos supor se um construtor construísse uma casa e uma tempestade a derrubasse, matando o dono da casa. O construtor, como pena, teria a sua vida também tirada. Então, para vocês verem, como era rigoroso esse código. Só que aqui faço uma observação. Era um código que apenas era rigoroso para as pessoas pobres, pois os mais ricos, eles apenas tinham que pagar uma indenização às famílias ou à pessoa, a quem ele tinha cometido um crime. Para vocês verem, desde a antiguidade, que a gente pode observar que a lei ela não era igual para todos. Vamos então analisar a questão de número 3. A respeito dos povos mesopotâmicos, faça a relação entre os dois quadros. Então, voltando a falar que os primeiros povos que habitaram a região Mesopotâmia foram sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Vamos então agora relacionar esses povos com as afirmações que aí estão. A letra A, que se refere aos sumérios, corresponde a essa afirmação. Organizavam-se em cidades-estado e construíam grandes templos conhecidos como zigurates. Bem, os sumérios,
eles organizavam as suas cidades, que eram chamadas de cidades-estados, pois na antiguidade as cidades eram assim denominadas, pois elas eram independentes e autônomas. Elas possuíam seu próprio rei e as suas próprias leis. E eles criaram templos chamados de zigurates, que eram pirâmides onde eram realizadas os rituais religiosos. Ali também eles acreditavam que os deuses habitavam o lugar, pois eles eram politeístas. Lembrando que a religião dos povos mesopotâmicos era religião politeísta. E também fazendo uma observação importante em relação a esses povos, os sumérios, foram eles que criaram uma das escritas mais antigas da humanidade, que era a escrita cuneiforme. Portanto, a escrita dos povos mesopotâmicos se chamava cuneiforme. Vamos lá analisar agora a letra B, que se refere aos acádios. E corresponde a letra B a essa afirmação: tiveram Sargão I como principal rei e formaram um dos primeiros impérios centralizados da humanidade. Então, Sargão I ele foi um importante rei dos acádios e como está aí, né, ele formou um dos primeiros impérios centralizados, pois ele conquistou várias cidades sumerianas e aí formou-se esse império centralizado. Vamos à questão de número C, que fala dos amoritas. Os amoritas correspondem a essa afirmação: tiveram como grande rei Hammurabi, desenvolveram um código de leis conhecido como Código de Hammurabi. Portanto, nós falamos anteriormente sobre esse código, um dos mais antigos da humanidade, que continham normas para a sociedade e continham também as penalidades para conter os crimes cometidos por esses povos. Vamos lá agora analisar a letra D, os assírios. Os assírios aí correspondem a essa afirmação: construíram a grande biblioteca de Nínive e eram conhecidos por serem guerreiros terríveis. Bem, quando fala dos assírios, eles eram conhecidos por um dos povos mais cruéis, mais violentos da antiguidade. Eles, quando capturavam, eles maltratavam seus prisioneiros, mutilavam eles, faziam torturas terríveis. O objetivo disso era intimidar todos os seus adversários e evitar que eles fossem invadidos por outros povos, e também como uma forma de humilhar os seus adversários. Os assírios também, eles nos deixaram um importante legado, que foram eles que construíram uma das bibliotecas mais antigas na cidade de Nínive. Essa biblioteca, quando a gente fala biblioteca, a gente logo imagina uma sala cheia de livros, só que era uma biblioteca cheia de blocos de argila, milhares de blocos de argila que continham a escrita cuneiforme, que era a escrita dos povos mesopotâmicos. E lembrando que essa biblioteca, com esses milhares de blocos de argila, continham informações referentes à contabilidade, ao comércio da época, pois a escrita ela vai surgir pela necessidade de fazer esse tipo de registro. Bem, agora vamos analisar a letra E, os caldeus, que corresponde aí a essa afirmação: formaram o segundo império da Babilônia e foram conquistados em 539 pelos persas. Portanto, os caldeus foram eles que formaram o segundo império babilônico. Bem, a gente encerra aqui a terceira questão e a sequência correta da terceira questão é D, E, B, A e C. Vamos lá agora para a questão número 4. Leia as afirmativas a seguir e encontre a alternativa falsa. Na questão de número 4, a alternativa falsa é a letra E. Vamos analisar.
Os caldeus tiveram na figura de Nabucodonosor o seu principal rei e foram conquistados por Alexandre o Grande após a Batalha Gaugamela. Bem, os caldeus, eles não foram conquistados por Alexandre o Grande. Os caldeus foram conquistados por Ciro o Grande. Por coincidência, também possui esse adjetivo, Ciro, né, o Grande. Alexandre, ele foi um importante imperador da Macedônia e que também possui esse adjetivo de o Grande. Portanto, a questão, a letra E é a questão falsa. Galerinha, finalizo aqui a correção dessa atividade referente à Mesopotâmia e aguardem a próxima videoaula.